Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alan Kilson, vou ser o professor de vocês da disciplina de Fundamentos da Administração no curso técnico Cooperativismo. Nessa nossa primeira unidade, nós iremos trabalhar o conceito do administrador, as organizações, o ambiente organizacional e as etapas do processo administrativo, então quais as áreas funcionais e o que compõe o processo decisório, e também como é formada a cultura organizacional. O meu e-mail já está aí na tela e também o meu contato nas redes sociais. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Então, pessoal, o que é que vem a administração? O que é que vem a se formar? A administração ela vem do conceito de direção ou tendência para algo, é para nortear. Então, a administração é formada de administra, que é do latim, onde ad contempla a direção, a tendência a algo e ministra a subordinação ou obediência. Então, dentro do cooperativismo, o bom administrador acaba refletindo na boa condução do destino desejado, do destino almejado ou sucesso, que é reflexo, certo, da boa gestão. Então, a administração a gente pode dizer também, ao pé da letra, que contempla a tarefa que possibilita atingir os objetivos que são previamente definidos, trazendo maior eficiência ou maior rapidez. Ou pode ser também contemplado como a utilização racional dos recursos para a realização de fins determinados. Pode-se também dizer que constitui uma importante atividade em uma sociedade pluralista que baseia no esforço cooperativo do homem através das organizações. É basicamente a coordenação de atividades grupais. Então, pessoal, essa participação, esse conceito, esse reflexo de atividade em conjunto, a busca da eficiência, a busca da eficácia, isso reflete nas atividades da administração. Então, é fazer através das outras pessoas, fazer com que a organização seja para as pessoas, pelas pessoas. Então, administrar acaba fazendo isso, promovendo a interação, desenvolver as habilidades, conscientizar de que não há um modelo único previamente dito. Sempre a administração ela vai buscar se moldar ao contexto no qual ela está inserida. Busca concentrar todos os esforços cooperativos para as tarefas, trazendo a percepção de um por todos, todos por um. Definir os objetivos, depois traçar metas para o alcance dos resultados e também assumir os papéis, no qual cada um vai chamar a responsabilidade para si da tarefa que foi desempenhada. Então, qual cumprir as funções que são propostas com efetividade e com responsabilidade. Então, quando eu falo nesses dois termos, eficiência e eficácia, me traz de fazer as coisas por meio das pessoas, devido às suas limitações físicas, tão qual biológicas e psíquicas, as pessoas têm a necessidade de cooperar, de ajudar uma com as outras, trabalhar em conjunto para o alcance daquele resultado. Então, a eficiência e a eficácia faz com que as pessoas trabalhem em conjunto no alcance do resultado, do objetivo comum. E isso depende diretamente da capacidade daqueles que vão exercer a função administrativa. Então, o que seria eficácia? Eficácia é fazer as coisas certas, acaba tendo relação com os fins, algo finalístico. E já a eficiência é fazer certo as coisas e acaba tendo relação com o meio. Então, pessoal, a manutenção da eficiência e da eficácia durante muito tempo, a gente chama de efetividade. Então, a busca de objetivos é uma palavra-chave dentro da administração. E vamos trabalhar algumas delas. Os objetivos são os resultados esperados que as organizações e sistemas procuram para atingir por meio do emprego de algum recurso. Então, é o resultado. E outra, as decisões, significa as escolhas que tem que se fazer durante o modelo de gestão que é implementado, os resultados que eu vou buscar alcançar. Então, os recursos seriam de que maneira eu vou administrar esses recursos.
por mais escassos que eles estejam ou por mais excesso que eles estejam também na organização. Ou seja, dinheiro, tempo, conhecimento, mão de obra, matéria-prima, equipamento, clientes, tudo isso é o que eu vou gerir, é o que eu vou administrar, buscando aquele resultado. E aí, outro também, dentre as habilidades do administrador, vem a de desenvolver a capacidade, a competência, trabalhar com as mais diversas formas de pensamento, com as mais diversas formas de ideologia, tão qual também a percepção de cada um. Considerar também que todos devem buscar o trabalho em equipe e a comunicação deve ser a mais efetiva possível, buscando a melhoria das relações interpessoais, acabando por respeitar o ritmo do empregado, não fazendo por ele, e também não desrespeitar uma delegação que já foi dada, ouvir as pessoas com paciência, aceitar os resultados mais fracos que o seu, e dessa forma buscar a melhoria contínua. Então, dentro dos níveis administrativos, nós temos as funções gerenciais. Dentro delas, uma que compete ao institucional, que é formado pela diretoria e contempla habilidades, as pessoas com habilidades conceituais, justamente para a formação da estratégia. E aí nós temos o intermediário, que também é considerado o tático, que vem com o perfil de gerência, é o que vai intermediar o que é proposto no institucional ou estratégico, que delineia os objetivos, e aí o gerencial, certo? Que é o intermediário ou o tático, vai buscar promover metas para o alcance para gerar resultados. Resultados esses que vão ser gerados pelo operacional, que aí traz o aspecto também de supervisão e tem uma tendência mais técnica para o alcance desses resultados. Tem as habilidades que são necessárias para o alcance e atingimento das metas. Então, outro papel do administrador é assumir a postura, o comportamento, as atitudes, relações interpessoais, ter o padrão de símbolo, de líder, elemento de ligação. Então, diferente da chefia, a liderança ela é conquistada, certo? Ela vem na busca de formação, certo? De um resultado. E aí a chefia ela vai na busca do resultado. A chefia já é mais impositiva. Então, também com caráter informacional, deve ser coletor, disseminador, um verdadeiro porta-voz da organização. E dentro do processo decisório, buscar a solução dos problemas da maneira mais rápida e eficaz possível. Alocador de recursos, ser um negociador, um verdadeiro empreendedor. Então, o processo administrativo, ele acaba sendo dividido em 4 funções, 4 atribuições ou tarefas a cumprir. Vem de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então fica o acrônimo aí para vocês decorarem. PODC, onde o primeiro P, de planejar, significa pensar antecipadamente em objetivos, ações e atos. Já o organizar vem de alocar, de distribuir o trabalho, recursos, autoridades, na busca de atingir os objetivos, na realização das ações. Já dirigir vem de orientar as pessoas para que elas possam cumprir o que foi esperado, o que foi proposto pela organização. Vem de motivar, de liderar, de comunicar, de incentivar as pessoas. E já o controle é verificar se aquilo que realmente foi proposto através dos atos estão em conformidade com os planos e buscar um rumo ou o ajuste necessário para que contemple esse resultado. Então, o que é em si planejar? É projetar seus objetivos e ações futuras, buscar algum método, um plano, uma lógica. E eu vou planejar o quê? Eu vou planejar o que pode ser produzido, o serviço que vai ser prestado, o alvo que eu quero atingir, o resultado que eu quero buscar, a rotina que vai ser trilhada, tudo isso contempla o planejamento. E a organização, o que é que vai ser? A organização, no final das contas, é o processo de determinar o trabalho, a autoridade e os recursos entre os membros de uma organização, de modo que eles possam alcançar com eficiência os objetivos almejados. E o que é que eu posso organizar? Eu posso definir as instalações, o maquinário a ser utilizado,
os insumos, a matéria-prima, a tecnologia, os cargos, as funções, o pessoal, a própria infraestrutura, as finanças que estão envolvidas no processo. E dirigir? Dirigir, pessoal, ele contempla a liderança, a coordenação, ao comando. Então, ele contempla o ato de dirigir, de influenciar, motivar o grupo a realizar as tarefas que são consideradas essenciais na busca do alcance dos objetivos organizacionais. Quem pode fazer essa função de direção? O gerente de produção, o chefe de montagem, o diretor de marketing, o supervisor da área, o presidente da corporação, inclusive até o vice-presidente de logística também participando. Qualquer cargo que tenha uma função de liderança, ele contempla essa função de dirigir. E o controle? Como pode ser feito? O controle ele vem para certificar-se de que os atos dos membros da organização levam de fato em direção aos objetivos que são estabelecidos. E o que eu posso controlar? O volume produzido, a quantidade vendida, o grau de satisfação do cliente, a qualidade de vida dos colaboradores, inclusive a própria lucratividade do negócio. E aí, venho para vocês, como é que funciona no Brasil o estilo de administrar? Como é que se administra no Brasil? Pessoal, é muito comum aqui no Brasil a concentração de poder. A autoridade ela acaba sendo vista como forma de estabelecer e manter a ordem. É algo bem autocrático. Então tem uma dificuldade de implementação de práticas participativas, porque aqui no Brasil é muito comum. E o personalismo também. A força das relações pessoais, do network, as redes de contato, eles são praticamente importantes, peça-chave para a manutenção do grupo. Já traz um estilo de liderança carismático, uma mediação entre o próprio indivíduo e a coletividade. E tem uma postura também de espectador. Nós temos o medo da mudança. Toda mudança ela gera resistência. Então acaba também refletindo na transferência de responsabilidade. As pessoas fogem disso. Reduz a capacidade para assumir riscos. No final das contas, elas estão trabalhando num ambiente que é constantemente impactado por mudanças externas. Mudanças essas que são provenientes do ambiente da conjuntura política e da conjuntura econômica. E acaba isso refletindo no próprio espírito de iniciativa das pessoas. Elas acabam se tornando mais cautelosas e as práticas empresariais acabam sendo introspectivas por conta desse cenário. E a aversão ao conflito? As pessoas têm medo de confusão. Então não tem participação em situações de confronto. Elas acabam evitando. Acabam ocorrendo a resolução de conflitos por meio de intermediação. Precisa uma intervenção externa para poder reduzir aquele processo de conflito. O processo, as relações são mais relevantes que a própria realização. Então existe uma ênfase na competição, na cooperativa ou uma mediada. Outra coisa também é o excesso de formalismo. Tem um controle da incerteza por meio das leis, das regras, uma excessiva dependência de normas e regulamentos. As organizações com uma elevada formalização e normalização. Existe, no final das contas, uma maior estabilidade na relação entre os líderes e os liderados. E outro fator também que o brasileiro leva bastante em conta na hora de administrar, a lealdade pessoal, porque o líder ele acaba fazendo a interligação entre os grupos. A coesão social acaba sendo obtida com a lealdade do pessoal. A informação e comunicação acabam seguindo esses canais. E as relações pessoais preferíveis ao desempenho e à realização. E o paternalismo? Paternalismo é, no final das contas, que o líder acaba assumindo o papel de pai, de protetor do grupo. Então, acaba ocorrendo, como reflexo disso, uma aceitação da desigualdade de poder. As pessoas entendem o papel dela dentro de uma hierarquia. Preenchimento de cargos por confiança ou relações pessoais. Existe uma distância hierárquica percebida como alta. Então, altos escalões, uma escala hierárquica enorme que acabam criando discrepâncias dentro da tomada de decisão. E a flexibilidade? A flexibilidade ela vem daquele jeitinho brasileiro de resolver as coisas. A agilidade para poder se ajustar às mudanças ambientais que eu falei para vocês, provenientes do ambiente externo. Por meio da criatividade, utiliza a inovação como vantagem competitiva dentro desse cenário instável e acaba se adaptando diante das novas situações. Outro fator também é a impunidade. A não punição dos ineficientes ou dos transgressores.
a não premiação dos mais merecedores. Então existe uma ausência muito constante da meritocracia no modelo de gestão brasileira. Existe uma tolerância com os que percebem ao mesmo grupo social, dos que pertencem ao mesmo grupo social. Então existe também um clima organizacional de baixa motivação e permissividade. A administração e a organização são dois termos completamente diferentes, onde a administração acaba se tornando o processo de planejar, organizar, liderar e controlar, como a gente acabou de ver, o trabalho dos membros da organização. E acaba utilizando também todos os recursos que são disponíveis da organização no alcance dos objetivos estabelecidos. E o que seria a organização? A organização ela é a entidade abstrata de cunho jurídico que é formado por duas ou mais pessoas que acabam trabalhando juntas de uma maneira estruturada para um alcance daquele objetivo específico ou um conjunto de objetivos. As organizações. Entendemos como organizações sistemas como os objetivos que possuem objetivos fixos ou metas a cumprir, que têm recursos materiais e não materiais. São um grupo de pessoas que os esforços são coordenados no alcance de todos os objetivos e metas que são determinados para a organização, utilizando esses recursos da maneira mais eficiente possível. As organizações servem à sociedade, como uma padaria, uma polícia, serviço de polícia, serviço de bombeiros. As organizações elas buscam realização dos objetivos, como uma transportadora, uma fábrica de calçados. As organizações elas acabam promovendo o conhecimento por meio de novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento. As organizações elas proporcionam carreiras, elas trazem empregos, elas promovem o intraempreendedorismo. E o próprio empreendedorismo também modificando o cenário local e impulsionando a economia. Então, quais são as áreas funcionais que existem dentro da organização? Recursos humanos, finanças, produção e operação, comercial e marketing. São as áreas funcionais, as áreas básicas. Então, a responsabilidade social que as empresas possuem. As empresas também têm que buscar a ética dentro da sociedade, os clientes, os fornecedores já o exigem. Então, a empresa ela tem que ser ética dentro e fora do seu ambiente. Uma conduta antiética da empresa acaba refletindo dentro da sua cultura interna, dentro do seu ambiente, e o reflexo dela na sociedade em qual ela está inserida. Não é apenas a responsabilidade do Estado preocupar-se com a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Acaba se tornando também uma responsabilidade de toda a organização, porque a responsabilidade social é cuidar do social e não apenas buscar lucros. E qual o impacto da qualidade na administração? O bom ou mau funcionamento de uma organização acaba afetando a qualidade de vida da sociedade. Tudo isso são desafios que a administração contemporânea sofre no dia a dia. Ela tem que se adaptar constantemente ao modelo da organização, tem que se atentar à concorrência, à tendência crescente à sofisticação da tecnologia, à internacionalização do mundo dos negócios, que é reflexo desse cenário de globalização que nós vivemos, que traz como consequência o encurtamento das distâncias, a quebra das fronteiras, e aí geram a transnacionalidade das organizações. Elas ganham mais visibilidade. A mudança também no conceito de conhecimento. Cada dia mais nós recebemos uma quantidade enorme de informações. Informações essas que devem ser processadas constantemente para garantir a atualização e a manutenção das atividades organizacionais. A mudança também nas relações de trabalho. Isso é reflexo que nós estamos vivenciando aqui no Brasil com a nova reforma trabalhista. A visão da própria carreira e do futuro da organização. Então, qual a perspectiva futura da administração? No final das contas, um crescimento organizacional mais intenso, uma concorrência mais aguda, a sofisticação tecnológica, taxas elevadas de inflação, globalização da economia, e elas acabam ganhando uma visibilidade maior porque elas estão nas redes sociais que estão ao alcance de todos. Então, outro termo que nós temos é a teoria geral da administração, que acaba trazendo todo o conhecimento a respeito das teorias que formam o processo administrativo. Acaba contemplando a princípios, proposições e técnicas em permanente elaboração. Não existe uma teoria ou uma fórmula definitiva. Isso, no final das contas, na administração, a teoria ela se adapta ao tipo de organização no qual ela está inserida.
E isso significa um conjunto de conhecimentos organizados que é produzido pela própria experiência prática vivenciada dentro do tipo de cada uma de organização. E aí, qual o campo de aplicação da administração? A teoria geral, ela abrange conhecimentos descritivos e prescritivos que se relacionam com as organizações, com os administradores e com o próprio processo administrativo. O objetivo delas é a preparação dos gestores para todos os tipos de organização. Aquelas organizações com ênfase nas tarefas, a administração científica existe porque ela busca racionalização do trabalho no nível operacional. Já aquelas que mexem na estrutura, nós temos a própria teoria clássica e neoclássica, que trabalha com a organização formal, com os princípios gerais da administração, com as funções do administrador. Também nós temos a teoria da burocracia, que busca a formalização constante nos processos administrativos, a racionalidade organizacional. Temos também a teoria estruturalista, com múltipla abordagem, organização formal e informal, a análise intra-organizacional e análise interorganizacional. E para as pessoas, nós temos a teoria das relações humanas, com organização informal, motivação, liderança, comunicação e dinâmica de grupo. Temos também a teoria do comportamento organizacional, com estilos de administração, com teoria das decisões, a integração dos objetivos organizacionais individuais. Temos também a teoria do desenvolvimento organizacional, que traz mudanças organizacionais planejadas, abordagem de sistemas abertos. E quanto ao ambiente, nós temos a teoria estruturalista, com análise intra-organizacional e análise ambiental, a abordagem de sistema aberto, e a teoria da contingência, com análise ambiental, que traz o imperativo ambiental, a abordagem também de sistema aberto, que está em constante interação com o ambiente no qual ela está inserida. E quanto à tecnologia, nós temos a teoria da contingência, que traz uma administração tecnológica voltada para a constante interação com sistemas de informação. Então, as variáveis básicas da teoria geral da administração focam em um modelo organizacional que pode contemplar a tarefa, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia. Essas são as variáveis consideradas principais. As referências estão presentes. Podem utilizar o livro do Chiavenato, Maximiano ou artigos de revistas e jornais especializados. Obrigado, pessoal. A gente se encontra na próxima aula.